Olá, olá. Oi, Mari. Oi, Tice. Oi, Cássia. Joy. Olá, pessoal. Esperando o pessoal entrar. Paulinho. Pra gente começar. Vamos ver se vai dar certo, né? Vocês sabem que é a minha estreia hoje na live e vai saber se eu vou conseguir gravar, mas a conversa vai ser muito boa. Boa noite. Hoje é dia de festa, né? Hoje a gente tem aniversário. Ê, Paulinho chegou. Então, já que ele chamou, já te chamo, tá, Paulo? Vamos começar. Primeira coisa, hoje é dia de festa, a gente tem aniversariante, né? Hoje Anderson faria 206 anos e a gente comemora o Dia Internacional do Livro Infantil, né? Então, é um dia de muita festa, e aí eu vou explicar por que eu digo de muita festa mais adiante. Mas primeiro vamos entender quem era esse cara, né? Quem era Anderson? Tanto que ele dá nome a um dos maiores prêmios que a gente tem de literatura, né, para a infância. Olá, Suzana. Que nós temos 3 brasileiros premiados, né? Lígia Bojunga, depois Ana Maria Machado e Roger Mello em ilustração. E ele foi um norueguês e ele é um dos grandes representantes quando a gente pensa nos contos de fadas, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas para que fazer uma live, né? Primeiro, porque eu adoro festa. Eba! Hoje tem aniversário. Segundo, que é para celebrar algo muito importante, que é o livro para as infâncias, né? E depois, que tudo isso tem vindo a partir de vou chamar de uma brincadeira, né? Eu sempre usei o Instagram para falar de comida, de moto e de leituras que eu tinha feito. E de uns tempos para cá eu tenho pontuado, trazido alguns livros, né? Sugerindo, e nesse exercício, oi Tânia, nesse exercício da partilha, né? E aí eu pensei, poxa, então eu acho que pro dia 2 de abril vou fazer uma lista de livros sobre os contos de fadas. Mas na hora que eu comecei a elaborar, eu falei, poxa, eu prezo tanto, valorizo tanto a pesquisa, da importância da gente ler, né, os nossos pares, não vou fazer isso não. Eu vou convidar alguém que manja pra caramba pra falar disso. Oi, Lígia! E aí eu fui lá, o pessoal da Badaia Livraria, e aí eu fui e chamei o Paulinho pra ele listar alguns livros que ele considerava deliciosos quando a gente pensa em contos de fada. E aí a nossa conversa ficou tão boa, eu falei, meu Deus, olha, assim, eu morro de vergonha, quem me conhece sabe que eu sou um pouco vergonhosa para certas coisas, entre elas essas, totalmente atrapalhada, não sei como funciona aqui direito, né, pelo menos deu certo, começamos, agora como vamos salvar depois, só Deus. E aí a conversa foi ficando legal, a gente precisa fazer uma live, e ele topou, né. E aí vocês devem estar perguntando, mas quem é esse Paulo, esse Paulinho que ela fala tanto? Ele é um colega do meu grupo... Ai, Lígia, tudo bem? Ele é um colega do grupo de pesquisa, lá na USP, Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, a Lígia também faz parte. E ele tem uma pesquisa, né, muito forte em torno desse universo. Ele é doutorando hoje na área de literatura infantil e juvenil pela Universidade de São Paulo. Na sua tese, ele traduz e analisa a contística completa da Madame Donois, que foi a autora francesa do século XVII que emprega o termo contos de fadas pela primeira vez, né? E a sua pesquisa se desenvolve pelo viés da narratologia estrutural e da teoria do conto. Ele também é o tradutor, né, do texto integral Pássaro Azul, que quem for ficar até o fim a gente vai sortear. Como faremos ainda descobriremos, mas vai dar certo. E é isso, né? Então, para quem não me conhece, mas pelo que eu vi aqui são todos os amigos, eu também sou pesquisadora em literatura infantil, mas o meu foco é dessa literatura a partir da década de 70, né? E especialmente no século XXI,
com um apelo para a materialidade. E por isso eu não quis me meter nessa coisa dos contos de fadas e chamo uma pessoa muito legal para falar sobre isso. Paulo, você tá aí ainda? Vamos ver como chamá-lo. Cadê? Oi, eu lembro de você, tá boa? A gente teve formação, né, lá em Teresina. Vamos ver, cadê o Paulinho aqui? Gente, só uns minutinhos. Aqui, opa. Isso, Paulo, muito obrigada. Vamos ver, chegando. Eba! Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Oi, Juliana. Ai, que nervosismo estar aqui falando com você. Então fique tranquilo que estamos os dois, assim, então, bem Ai, nervoso. essa semana é tão especial, assim, por tantas razões. Quando você falou das listas, para quem está acompanhando também o perfil da Ju aqui no Instagram, tem que estar sendo várias listas muito legais, tanto de literatura quanto de teoria, né? Listas muito bacanas mesmo. E quando ela perguntou sobre as listas de contos de fadas, primeiro que eu fiquei extremamente honrado de lembrar de mim. E segundo, que chegou bem na hora certa, né? Com essa efeméride, com esse aniversário que a gente está batendo palmas para o Hans Christian Andersen. Eu já falei 1000 vezes que ele é o meu maior crush literário, assim, de uma vida, entendeu? Talvez em segundo lugar venha o Roald Dahl, não sei, mas enfim, o Andersen é um escritor que realmente toca o fundo do meu coração e tenho certeza que toca o fundo do coração de muita gente. E contos de fadas, gente, é um tema que nos encanta, né? Ai, tem tanta gente legal aqui que não dá para falar oi para todo mundo, senão eu vou surtar. Tem, olha só, a Fabiana, já vi a Suzana, já vi a Lígia, que está aqui, está no YouTube também. Enfim, só gente maravilhosa. E aí também falar que a Eloy tá aí. Tem um livro que eu indiquei muito legal dela hoje. Oi, Fabi. Luara. Minha mãe. Eba. Tati. E tem um monte de gente, Larissa, um monte de gente legal aqui. E eu queria, Paulinho, como o pessoal já listou aí, né, que você é um fenômeno nesse assunto. Coitado de mim. Olha a Ana Lúcia Mereja aí, ó. E que você conte para nós então o que você pensou, né, para essa noite, né, pensando no nosso título, né? E a palavra é sua e aí a gente segue. Tá bom, olha que responsabilidade. Bom, pensando numa. Eu vou tentar pensar de uma forma bastante didática e indo realmente de acordo com o andamento da história, tentando elencar alguns livros que eu considero importantíssimos, que são marcos, né, para a história do conto de fadas. E como não poderia deixar de ser, o Perrault, eu vou. Esse título que apareceu lá na lista de indicações aqui no post da Ju, essa edição da Iluminuras, além dos contos do Perrault, tem as fábulas, né, que pouca gente sabe que ele também escreveu fábulas. Só que antes eu gostaria de contextualizar, não é, o que estava acontecendo na França dos anos de 1600 para que esse nosso papo comece a partir desse ponto. Gente, o que aconteceu? A Itália, como alguns já sabem, tem uma tradição novelística, né, e contística muito antiga. O Basile, o Straparola, Conto dos Contos, Noites Agradáveis, que são histórias naquele formato que a gente chama de narrativa moldura, que vocês talvez conheçam pelo Decameron. Então alguém começa a contar uma história, depois vem outra pessoa e outra pessoa, não é? E vão formando narrativas emolduradas dentro de uma outra narrativa. Então essas histórias desses italianos, no século XVI, no século XVII, desculpa, estavam fazendo muito sucesso na França. Os principais contistas de fadas do século XVII francês eram leitores
desses clássicos, né, italianos. Começam lá pelo Boccaccio do Decameron até o Straparola das Noites Agradáveis e com o Basile no Conto dos Contos, ou Pentameron. E não posso deixar de falar também da Rainha Margarida de Navarra, que também fez o Heptameron, que é uma obra muito importante também e quase nunca é mencionada, né? Depois a gente vai falar sobre essa coisa das mulheres serem apagadas da história da literatura. Seja como for, o que aconteceu? Lá para 1693, 94, 95, uma grande polêmica literária estava acontecendo na França. E, gente, quem estava envolvido nessa polêmica é gente que a gente conhece desde berço. Vou dar só um exemplo. De um lado, o La Fontaine. Todo mundo sabe quem é o La Fontaine das fábulas do La Fontaine, né? Ele fazia parte de um grupo de pensadores, enfim, literatos, né? Que ficou conhecido como os antigos. Quem eram esses antigos? Os antigos eram homens que defendiam o modelo clássico da literatura, a emulação dos clássicos. Então eu preciso imitar os grandes clássicos greco-latinos, a tragédia, não é? O drama, a comédia, a poesia, aquelas formas literárias clássicas. E do outro lado dessa briga, dessa querela, tinham os modernos, né? Que eram aqueles que defendiam uma literatura mais francesa, uma literatura em francês, e uma literatura que abordasse os temas que os franceses já conheciam, eles dizem assim, os fabliaux, não é? O fabulário francês. E nesse lado dos modernos, contra o La Fontaine, estava o Perrault, o nosso Charles Perrault. Ele escreveu um poema de elogio, né, para o Luís XIV, o Rei Sol, que era o rei nesse momento na França. E desse elogio, ele diz que Platão, Aristóteles já são chatos, já são enfadonhos, deixa eles para lá. A gente quer literatura francesa. Os homens do momento são tão gloriosos quanto qualquer um desses do passado. Não tem que ficar mais imitando esses modelos clássicos. E aí, o Charles Perrault, começou a revisitar o fabulário da França, os temas que os franceses já conheciam há muitos e muitos anos. Ciclos, né, arturianos, as pequenas histórias que chamam os lais, né, bretões, histórias do passado, o romance da raposa, enfim, as histórias da Maria de França, coisa que todo mundo já conhecia, porque ele queria provar que dava para fazer literatura de ótima qualidade com temas comuns do povo francês, não precisava imitar mais ninguém. E aí, né, dentro dessa polêmica que o pessoal está dizendo aí que adora uma polêmica, um bafafá, o La Fontaine escreveu uma obra sobre criticando as mulheres, não é? Sobre a infidelidade das mulheres. Muitos dos partidários do La Fontaine, desses antigos, também faziam duras críticas à figura feminina. E aí o Perrault, ele escreveu um conto, né, em poema chamado A Paciência de Grisélides. A Grisélides, ou Griselda, é uma personagem muito antiga já da França, presente em várias histórias, assim. E aí o Perrault fez essa história para elogiar as mulheres e dizer que, na verdade, elas não eram infiéis, elas eram impacientes demais para lidar com os homens. Então elas tinham que passar muitas provações, não é, para conseguir manter um relacionamento e tal, e que, na verdade, os homens eram o maior problema né, nos casamentos. E esse poema... Acho que é mais ou menos isso, né? E aí... Não saia, tá? Continue aí. Continue aí, pelo amor de Deus. Não queremos trazer essa polêmica para os dias atuais, apesar que essa polêmica continua rondando os nossos dias. Aí, ele foi buscar outras histórias, A Paciência de Grisélides fez muito sucesso. Depois ele publicou também em poema A Bela Adormecida, que era um tema da Princesa Dormente, que já tinha aparecido naquele livro que eu falei do Conto dos Contos, do Pentameron, né, aquele livro italiano, e ele elaborou uma nova história com esse mesmo tema, também em versos, e publicou na revista do momento, que era o Mercúrio Galante, que era uma revista que publicava muitas histórias nesse gênero. Ano vai, ano vem,
Ele começou a reunir, escrever temas, reunir outras histórias e lançou em 1697 o maior clássico do conto de fadas de toda a história da literatura. Não é? É que aqui não está com esse título, mas a gente conhece como Contos da Mamãe Gansa, não é? Que tem as histórias que, enfim, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Gato de Botas, Barba Azul, tem o Griseldes que eu falei, As Fadas. As Fadas não é muito conhecido, nem Enriquete do Topete também não é tão conhecido como os outros. Mas, enfim, são essas histórias, Pequeno Polegar, são histórias de grande sucesso. Ok, Perrault. Isso é o que eu tinha para falar sobre o Perrault. Só que, no mesmo momento em que o Perrault estava vivendo, além desses outros grandes nomes da literatura que viviam nessa mesma época, Molière, Racine, Boileau, um pouquinho depois o Rousseau, enfim, tinha gente muito grande viva nesse momento. Aconteceu que, isso se sabe, isso está em várias pesquisas já, o Charles Perrault, ele era frequentador de uns certos tipos de salões literários que eram salões mundanos. Por que mundanos? Eles não estavam ligados nem à corte de certos reis e nem a entidades religiosas. Eram salões onde se lia literatura, não é? Esses salões literários, só que eram salões presididos, não é? Que quem era o líder desses salões eram mulheres. Uma dessas mulheres, e aí, olha só, aqui para a live da Juliana eu vou mostrar coisa que eu nunca mostrei em lugar nenhum da minha biblioteca e nunca nem vou mostrar. Algumas coisas que eu venho guardando. Uma das pessoas mais conhecidas desses salões, e dona de um desses salões, era a Madame de Lafayette. E existe ela escreveu uma novela galante chamada Princesa de Cleves, que foi publicada aqui. Isso eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, eu não sabia que existia isso em português, mas tem. Isso é do Clube do Livro São Paulo, 1962. Mas foi lançado originalmente em 1678. A Madame de Lafayette tinha um salão literário. E ela era dessa primeira geração de preciosas. O que é preciosas? É porque na França, o barroco francês, né, a vertente barroca francesa, em termos de literatura, ficou conhecida essa vertente como o preciosismo literário. Como tem o gongorismo, né, como tem o maneirismo, na França era o preciosismo. E as autoras que escreviam essas histórias requintadas, rebuscadas e galantes foram chamadas de preciosas. Inicialmente de um modo pejorativo, porque as pessoas faziam zombaria dessa afetação, enfim, das mulheres que queriam parecer finas demais. Inclusive até o Molière escreveu uma peça muito famosa chamada As Preciosas Ridículas para criticar essas autoras dessa primeira geração de preciosas, que a Madame de Lafayette fazia parte. E aí, o bonde das preciosas, isso mesmo. E aí, enfim, o Perrault frequentava esses salões que eram presididos por essas mulheres, e sua sobrinha, a Mademoiselle L'Héritier, era uma dessas autoras. E outras grandes mulheres do momento também frequentavam esses salões. E aí vem um ponto crucial para a história da literatura. Antes do Perrault publicar os seus Contos da Mamãe Gansa, em 1697, a Madame Donois, Marie Catherine, ela escreveu um livro, uma aventura galante, um livro chamado História de Hipólito. E nessa história de Hipólito, havia um episódio fantasioso, semelhante, mais ou menos assim, uma aventura na ilha de Avalon e tal, chamado, posteriormente, de A Ilha da Felicidade. E esse é um marco muito importante para a história da literatura, porque A Ilha da Felicidade, de 1690, é considerado o primeiro conto de fadas literário da história, escrito pela Madame Donois. E aí, alguns anos depois, no mesmo ano em que o Perrault publicou Contos da Mamãe Gansa,
a Madame du Noir lançou seu livro de contos de fadas também, intitulado Contos de Fadas. Foi a primeira vez que esse título apareceu e que essas histórias de fadas foram batizadas de contos de fadas, né? O Jack Zipes vai dizer que esse termo, conto de fadas, e até em inglês fairy tales, só apareceu nos Estados Unidos e, no mundo anglófono com a tradução em inglês do livro da Madame du Noir. Então, esse foi um momento muito importante. E aí eu vou comentar uma outra coisa preciosa aqui, além da tradução que a Juliana já falou, que eu fiz do Pássaro Azul, da Madame du Noir. Há outras traduções em português do Pássaro Azul? Sim. Adaptações, na verdade, recontos, né? Bem antigos. Esse não é o primeiro conto de fadas? Sim, o primeiro conto de fadas, A Ilha da Felicidade. E o Pássaro Azul apareceu já aqui, o Pássaro Azul e outras histórias bonitas, da Virginia Lefebvre, ela é da Baixada Santista, uma pesquisadora incrível que merece um tema de doutorado só para ela. Essa edição que eu tenho aqui é de 1973. O Pássaro Azul, da Editora do Brasil. Depois, a Coleção Elefante fez várias edições, também adaptações do Guilherme de Figueiredo, do Pássaro Azul. Tem essa pequenininha aqui, tem essa daqui, essa daqui e essa daqui. É o mesmo texto em todos, só que é bem adaptado, né? Tem informações para o professor trabalhar na escola, né? Enfim, há muitos comentários paralelos que vão ajudar o aluno a entender um pouco desse momento, entender tudo que é citado ali. E lá, como a Ju falou, a minha tradução que está na Amazon, por R$ 1,99, é a tradução do conto integral, né? Enorme. Mas, enfim, é muita aventura. É muita aventura. Eu acho que ninguém vai se cansar de ler. E ao final vamos sortear. Exatamente. E pode ser mais de um, não tem problema não, tá? Oh. E aí alguém comentou Na Companhia de Bella, né? Que a Susana Ventura e a Cássia Leslie fizeram em 2019, se não me engano, foi lançado em 2020, eu acho que 2019. E aqui no Na Companhia de Bella, do Florear Livros, tem contos dessas mulheres, eu acho que 6 dessas autoras desse período. Eu vou até olhar aqui para lembrar quais são. Deixa eu ver. Tem a Madame de Beaumont, depois a gente fala mais dela, mas ela já é 1750 e pouco, da Bela e a Fera, que é o único conto de fadas famoso, né, canônico, que é escrito por uma mulher. O resto é tudo homem. Então, tem a Beaumont, tem a sobrinha do Perrault, que eu já comentei, a L'Héritier, tem a Loubert, da Princesa Alfinete, que é uma história absurda. Tem a Madame du Noir, com a história Bela Bela ou Cavaleiro Afortunado. Tem a La Force, a Charlotte, ela escreveu Salsita. Salsita nada mais é do que o tema, nada mais é a história que depois foi recontada pelos Grimm em Rapunzel. Enfim, eu acho que são 5 autoras e um conto anônimo, que também deve ter sido escrito por uma preciosa anônima, que estão aqui Na Companhia de Bella. E eu não posso deixar de falar também uma outra tradução de contos de fadas de autoria feminina que tem, é justamente da Charlotte, né, da Charlotte Rose de La Fosse, que é a história Mais Bela que Fada, que é maravilhosa e também está na Amazon por R$ 1,99. Formando o trio Parada Dura. O trio Parada Dura. Eu falei para a Ju, põe tudo num slide só, para ser o salão das preciosas mesmo, né? E aí, não é? A Salsita tem nas Fábulas Italianas também. E aí, para encerrar a parte feminina, que é uma parte muito importante e enorme, e que precisa de muito mais pesquisa. Gente, assim, tem um batalhão de mulheres escritoras para serem redescobertas, mas um batalhão mesmo. É muita coisa, é muita coisa.
A gente faz uma gotinha no oceano, né, com as traduções. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, esse conto foi escrito pela primeira vez, ou essa novela galante, como diz a primeira autora, em 1740, pela Madame de Villeneuve, e depois foi recontada, acho que 16 anos depois, 1756 ou foi 54, pela Beaumont. E essa versão da Beaumont, esse reconto, é que ficou famoso, né? É que ficou célebre, né? Mas existe uma tradução muito bem feita da Bela e a Fera da Madame de Villeneuve, ou seja, a original. Dá para falar de original sim, porque, enfim, foi a autora que escreveu, né? Tudo bem que é o tema do Noivo Animal, mas a forma tal qual foi publicada é da Madame de Villeneuve, a primeira, no caso. E é o trabalho da Aida Carla da Cunha. Ela fez um doutorado na Federal de Santa Catarina só sobre a Gabrielle de Villeneuve e traduziu o conto original A Bela e a Fera, que também está à venda na Amazon. É uma edição bem bonita. E atrás uma coisa... Oi? Não, desculpa, pode continuar. Não, que é isso. E atrás tem uma coisa interessante. Tem, ó... Atrás tem uma... Como fala isso aqui? Uma textura das escamas da costa das costas da fera. Então você vai ler, vai segurar aqui e vai sentir as costas da fera aqui roçando na sua mão. Eu ia pedir para você pegar este livro e o que foi traduzido pelo André e colocar ele assim mais centralizado na câmera para que a gente possa ver. Na verdade, poderia ser você fazer um reprise aí, né? Pegando o que você traduziu, o que a gente tem aí na Companhia da Bela, esses últimos aí, se você puder pôr assim. Então, o Pássaro Azul e o Mais Bela que Fada, eu não tenho impresso porque é só digital. Mas os que você aí tem na Amazon. Os que eu mostrei até agora, vamos lá, que são excelentes. Ó. A Madame de Lafayette, com a Princesa de Cleves. Eu acho que até hoje é essa a única edição que existe. Depois, eu falei do Perrault, claro, né? Essa edição é legal porque tem as fábulas também, que o Perrault escreveu. Muita gente não sabe que ele escreveu fábulas. Deixa eu ver. Aquelas do Pássaro Azul são várias, né? Eu vou mostrar bem rapidamente, da coleção Elefante. Todas são o mesmo texto, mas receberam várias edições. Muita gente lê isso aqui na escola. Quem frequentou a escola nos anos 70, 80, diz que leu bastante o Pássaro Azul. E aqui, o Bela e a Fera da Zahar, que tem as duas versões, a da Villeneuve e a da Beaumont, e a edição da Aida Carla da Cunha, que fez seu doutorado sobre a Gabrielle de Villeneuve, e fez essa edição muito bonita com as costinhas da fera. É claro, e Na Companhia de Bela, que tem textos de 6 autoras, uma anônima. E essa é a parte França. Então, para quem chegou agora, está fazendo um passeio pelos contos de fadas, né, dando um super aulão, né, contextualizando todo esse cenário. E tudo isso a partir dos livros que ele vai contando e os bastidores com os bafões, né? É o que eu mais gosto. Entrando num outro momento. Bom, agora eu vou revelar uma coisa para você. Espero que as pessoas não fiquem tristes comigo. Eu tenho um certo rancinho dos Grimm. Tá? Já vou falar, entendeu? Não vou esconder. Por que eu tenho um certo rancinho? Mas é uma coisa explicável. Eles são, claro, são assim, expoentes do conto de fadas, e existe uma coisa que a Susana Ventura fala e que eu gosto de repetir. Quando fazem uma estátua em sua homenagem que é muito grande, a sombra que ela projeta também é muito grande. Então, tudo que está atrás, né, dos Grimm acabou recebendo uma sombra enorme. Não é?
inclusive as mulheres. Até porque, no prefácio da primeira edição dos Green, eles chamam a Madame Donois e a Madame de Murat de imitadoras inferiores de Charles Perrault. Uma coisa que não tem cabimento algum. Até porque a Madame Donois começou a escrever contos de fadas antes do Perrault. Enfim, e o tipo de conto que eles escreviam, o conto que o Charles Perrault escreveu e o conto que essas mulheres escreveram são completamente diferentes, até em termos de forma mesmo, enfim, de estrutura narratológica. Quem for ler a Bela e a Fera da Villeneuve, ou vai ler o Pássaro Azul, Mais Bela que Fada, e vai comparar, sei lá, com uma Chapeuzinho Vermelho, com Bela Adormecida, vai perceber de imediato que é algo completamente diferente. Tanto que alguns, né, teóricos vão falar em conto de fadas popular e conto de fadas literário, não é? E a maioria deles tem um consenso, que é o quê? Essas mulheres, essas autoras, a começar pela Madame Donois, pegaram esses temas feéricos, esses temas do fabulário francês, esses temas trabalhados nesses livros italianos que a gente falou, e ao invés de fazer um livro, uma publicação voltada para um leitor, digamos assim, um leitor médio, ou como o Perrault já estava prevendo, um leitor infantil, ou algo que poderia ser lido para criança, essas mulheres, esses autores, e não só mulheres também, alguns outros autores contistas de 1690 para frente, dedicaram suas histórias ao público aristocrático. Então, são contos de fadas para adultos, né? Não existe ainda esse horizonte de expectativa de que isso vai ser lido para criança, né? Até por conta da extensão, enfim, do vocabulário, é outra coisa. E quando os Green chamam elas de imitadoras inferiores, eu vejo que na verdade, uma certa crítica romântica desse movimento oralista do século XVIII, XIX, não é? Que vai colocar num pedestal, ou melhor, é a descoberta do povo, não é, Juliana? É quando o povo é descoberto, vai todo mundo atrás do povo, nos interiores, recolher histórias, a verdadeira cultura do povo, né? Essa coisa toda. O Peter Burke, que é um pesquisador muito importante, vai fazer uma crítica a isso, vai dizer, mas será que esse é o povo mesmo? Isso é realidade ou é invenção? Não é? Esse boom das antologias, das coletâneas de contos populares, né? E como essas mulheres e esses outros autores dessa França de 1690 não fizeram esse mesmo percurso, digamos assim, que os Green elogiam, elas acabaram sofrendo críticas, né, por isso. E eu entendo parte dessa crítica, sim. A Karen Volobueff, a professora lá da Unesp, disse que parte desse ranço que os Green têm da Donois e da Murat também pelo fato da questão napoleônica. Parece que os alemães ficaram muito tempo sob o domínio dos franceses, da cultura francesa, né, sob esse jugo pesado, e também rejeitavam um pouquinho enfim, confirmar, revelar que grande parte de suas histórias eram de origem francesa, né? Enfim, isso é uma coisa que talvez explique, mas eu tenho um rancinho. Mas nem por isso deixamos de falar olha lá, estamos aqui, ó, dessa linda edição da editora 34 dos Green. Então esse é o... promoção na... Opa! Olha só, eles fizeram uma coletânea, entre aspas, porque não foi só coletânea, não. Eles receberam contos de amigos, receberam contos escritos, pesquisaram em bibliotecas, porque eles eram filólogos, bibliotecários. Então, existe uma sombra romântica sobre eles, né? Um negócio assim, eu vou até a cabana do velho ancião
recolheram, mas não era isso, entendeu? Tinha vizinha, a maior parte das histórias de uma vizinha que contava as histórias para ele. Inclusive o Wilhelm casou com uma delas, que um dos irmãos Grimm casou com essa vizinha, que é de família francesa. Ou seja, as histórias que ela contou de sua infância, muito provavelmente, eram histórias que ela ouviu de seus pais, né, que viviam na França. Então, por isso que as pessoas falam, a versão dos Grimm, versão Perrault, é a mesma história, só que com, né, versões diferentes. O Perrault escreveu e os Grimm fizeram uma coletânea, né, que invariavelmente as pessoas haviam já escutado as histórias do Perrault porque foram publicadas mais de 100 anos atrás. Então já viraram matéria popular. Isso que é legal, né, Juliana? Porque assim, as pessoas fazem muita distinção entre escrito e popular, cultura erudita, cultura, não sei, mas isso se retroalimenta o tempo inteiro. Não tem uma linha que delimita uma coisa e outra. Não tem juízo de valor, alta literatura. Não, tá tudo ali, ó. A fronteira entre uma coisa e outra é muito tênue, né? Isso não, essa discussão é bem contraproducente de colocar uma coisa para cima, uma coisa para baixo. E isso é Grimm, né? E aqui tem histórias famosíssimas, né? Branca de Neve, tem o que mais tem aqui nos Grimm? Olha só, é que tem as do Perrault também. Tem histórias bem macabras, como o Junípero, né, que tem aquela frase maravilhosa: minha mãe me matou, meu pai me comeu e minha irmã enterrou meus ossinhos. É terrível. Então, essa é a fase Grimm. Eu acho que é uma fase muito importante. Oi. Portanto, a Malu perguntou se essa edição da editora 34 é a mesma da Kozak, da capinha verde. É a mesma que foi vendida para eles. Só que tem uma grande tristeza nessa história. Aqui, nessa da 34, não tem o prefácio. O prefácio é a primeira edição, que tem essa crítica que eu mencionei, né? De chamá-las de imitadoras inferiores. Tanto que a pessoa que traduziu lá para Kozak, traduziu o prefácio, por alguma gralha, ou, enfim, não sabia exatamente quem os Grimm estavam criticando, traduziu como um nome só, como se fosse um homem, chamado Almoa Murra. O seu imitador inferior, Almoa Murra. Né? Mas essa informação não está nessa edição do 34, mas que é linda, né? Meu sonho é lançar um livro de contos de fadas um dia, com essa capa desse jeito. Eu não sei como chama esse tipo de capa. Como que chama, Juliana? Eu também não sei. É bem dura mesmo, né? Não é simplesmente capa dura, ela parece que tem sei lá, uma gramatura diferente das capas duras normais, né? E não é assim, é muito brilhante, né? É fosca, né? É fosca e gostosa de segurar. Aí ela tem só esqueci o nome daquele negócio. Que aplica em cima da... verniz localizado. Eu acho esse livro lindo, 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 lindo. Deu um outro ar, eu acho, né, aos Grimm. Deixa eu mostrar aqui. Almoa Murra, as mulheres são tão esquecidas que até duas viram uma. Isso mesmo. Ai, que horror. E, Paulinha, no comentário da Suzana, a gente tem tido vários aqui adorando os bafos e muita gente dizendo... isso tem uma sensação tanto aveludada, assim, mas não chega a ser de veludo, só entrecortando os comentários. E algumas pessoas precisando sair, né? Porque a gente está numa sexta de feriado, apesar de todo mundo em casa, assim, ali, e precisando sair e não conseguindo, porque você seduziu todo mundo aqui, né? Eu sabia que... Ai, que absurdo. São as fadas que estão seduzindo vocês, não sou eu. Coitado, é mais fácil eu afastar. Imagina, tá ótimo, maravilhoso. Que isso. E aí, agora passamos para o nosso amor. Contos de Andersen. Olha que Bíblia, né? E a Bíblia naquela folhinha assim, de jornalzinho, viu? É bem interessante. Existe uma edição. Aliás,
Parabéns para você, Hans Christian Andersen. Hoje é seu aniversário, Dia Mundial da Literatura Infantil. 206. Olha, que ela escreveu aqui, é um precioso. Gente, isso é uma teoria que eu tenho, ainda não tenho, assim, pesquisa para fundamentar exatamente essa opinião, mas, para mim, o Andersen é um precioso. O Andersen, dos que mais se aproximam da escrita dessas mulheres que a gente mencionou, dessas preciosas, o Andersen, sem dúvida nenhuma, é quem mais fez teve essa preocupação, talvez, com a forma final das histórias. Tem, assim, só pensar na Rainha da Neve, né, por exemplo. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Essa edição, Que, por sinal, apesar... temos a Lígia aí, né? A Lígia, nossa anderseniana maravilhosa. Aliás, os livros da Lígia estão à venda lá na sua loja, não estão? Então, depois vocês julianapadua.com.br. Ó, aqui, essa edição é da Garnier. Existe uma edição da Paulinas também. A edição da Paulinas... aliás, ó, a Pequena Sereia está aqui na capa. E ali já falou, Paulinho, acabou a estreia. É porque 6h30 agora teve a estreia que a gente gravou, a gente leu o conto da Pequena Sereia, com imagens atrás e tudo, e colocou lá no canal Teoria das Fadas do YouTube. Tem a Lígia, tem a Cristina Casagrande, tem a Sandra e tem a Roseli Jimenez lendo a Pequena Sereia em homenagem a esse dia especial. E amanhã tem live lá também. E amanhã tem live com a Maria Zilda. Eu tô tremendo aqui, nem fala que eu já tô com dor de barriga. Ó, já tô por hoje, e aí para amanhã eu vou surtar. Essa edição da Garnier, apesar dessa capa assim, bem lamentosa, é a única, ao contrário daquela da Paulinas, que tem o prefácio da Nelly Novaes Coelho. Essa edição aqui, ela tem todos os contos do Andersen, por isso que é essa Bíblia, né, desse tamanho. E também tem todos os prefácios das edições, né? Isso que é super interessante. Eu digo que isso é super interessante, é suspeito dizer isso, né, Juliana? Porque assim, eu estudo justamente a textologia, né, a narratologia. Então, todos esses paratextos me interessam tanto quanto o que está ali escrito, né, a tipografia, tudo. E ter uma edição com os prefácios é muito importante. E o Andersen, para quem não conhece, ele é autor, nossa, de histórias que... Ai, meu Deus do céu, Menina dos Fósforos, A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Nova Roupa do Imperador, A Rainha da Neve, Soldadinho de Chumbo. Tanta coisa maravilhosa o Andersen tem. E outros contos menos famosos que também são extremamente lindos. E o Andersen, dinamarquês, né? Ele é contemporâneo dos Grimm, né? Fazia parte desse mesmo movimento romântico, né? Só que ele teve uma fase de fato meio semelhante ao dos Grimm, nessa coisa de recolha, né, de contos, mas uma fase também, essa muito produtiva, autoral, né, bastante forte. E não escreveu só contos de fadas, ele também escreveu novelas, escreveu romance, escreveu peça de teatro. Ele queria ser cantor, né? Ele queria ser cantor, ator de ópera, mas, enfim, ele era tão feinho, tadinho. Mas toda a feiurinha do rostinho compensava da grande beleza, enfim, intelectual e de coração dele, coitadinho. Coitadinho não, coitadinho de mim. Andersen é nossa memória. Nossa memória a você hoje, Andersen. Nosso grande patrono da literatura infantil. Bom, eu acho que esse foi o núcleo duro, viu, Juliana? Assim, daquele... Quem ama conto de fadas, quem quer conhecer o conto de fadas, isso que a gente mencionou até aqui é o núcleo duro, né? E por que eu digo núcleo duro? A gente até estava comentando isso enquanto conversávamos. Muita gente conhece as histórias dos contos de fadas através de coletâneas aquelas que se vendem em shopping, de 5, 10 reais, né? Que você pega assim, contos de fadas. Porque muita gente às vezes nem sabe que existe um autor por trás dessas histórias e que esses autores têm seus próprios livros publicados, traduzidos e editados. Então, você comprando ou baixando em e-book Grimm, Perrault, Andersen e as mulheres e as autoras, você já vai ter assim o coração
do conto de fadas clássico em mãos, né? Você vai ter, tipo, enfim, a joia, né? O tesouro o tesauro dos contos de fadas em mãos. Tem um outro livro que eu acho bastante legal para quem gosta, é aquela coleção de livros coloridos que a Juliana postou na promoção. Eu quis esganar, porque eu não posso gastar dinheiro, pelo amor de Deus. Gente, meu Deus do céu, eu sou pobre, eu não posso ficar comprando essas coisas. E é caro, não é barato não. Está em promoção, mas ainda é caro. Mas vale a pena, são livros enormes, de capa dura, são 4 livros, o fabuloso livro vermelho, o fabuloso livro verde, amarelo e azul. Daqueles que muita gente já conhece, que é o Andrew Lang, né? O Andrew Lang é esse estudioso, pesquisador, etnógrafo tal, norte-americano, que ele é norte-americano ou ele é inglês? Não sei, mas eu acho que é norte-americano, que recolheu, a partir de literatura escrita, e também de muitas antologias de folclore de vários países do mundo, do Oriente ao Ocidente, muitas histórias. E dentro dessa coleção de livros coloridos, que em português só tem esses 4 ainda, mas eu acho que são 12 ou 13, tem tipo todas as cores, né, em inglês. Lá tem histórias do Perrault, dos Grimm, do Andersen, do folclore nórdico, do folclore irlandês, do folclore chinês, enfim, de tudo, da Madame do Noir. Tem tudo, né, nessa coletânea deles, do Andrew Lang, que está sendo traduzida pouco a pouco para português. Tem 4 edições já, tá? Tem digital na Amazon e também tem... olha, a Suzana falou, ele era escocês. Eu nunca ia acertar. Nunca na minha vida. Ele era escocês, o Andrew Lang. Então, é uma coletânea muito, muito interessante para quem quer ter esse contato geral, né, assim, com mitologias e contos de vários lugares do mundo. Agora, deixa eu pensar o que vinha depois. Bom, existe uma brasileira, que a gente não pode deixar de falar, né, chegando nos nossos dias atuais. Antes de eu mostrar umas raridades aqui, é a nossa querida Marina Colasanti, né? A Marina Colasanti, por que esse livro da Global? Porque aqui tem mais de 100 histórias maravilhosas, né, que ela foi escrevendo ao longo de sua longuíssima carreira. Então, eu acho que não daria para deixar de mencionar a Marina, porque eu acho que em termos de contos de fadas, literatura nacional, ela, sem dúvida, é nosso maior expoente, né? Então, eu gosto muito desse livro aqui porque já reúne muitas das histórias, né, que é da Global, mais de 100 histórias maravilhosas. Global também está com este livro em específico, entrou na listinha, mas ela também está na feira da Unesp, com 50% de desconto. Começa segunda agora, não é? Dia 5? Segunda-feira, é. Segunda, eita, nós. Ai, Juliana do céu! Já não bastasse os seus posts de indicação de livro teórico, não sei o quê. Ainda me vem, ai meu Deus do céu, ela me manda a coleção de livros coloridos, ela me manda o Nesp, vai postando lista. Olha, gente, tá com desconto Paulinas e bota lá. Ai meu Deus do céu. Devia ganhar a comissão desse povo, você não acha? Do tanto que eu digo. Tinha, porque se todo mundo que comentou ali for comprar, olha, vou te falar, viu? Juliana do céu. Ganhar em livro, já tá ótimo, não quero comissão nenhuma. Ai, meu Deus do céu, não sei o que vai rolar não, viu? Vou ver, vou ligar lá no Itaú, entendeu? Brincadeira. Ver se eles liberam crédito. Eu vi uma pergunta sobre a Wish, as edições da Wish. São ótimas, são excelentes. Inclusive, a Ana Lúcia Merege fez um prefácio para uma delas, de contos de fadas originais. Esses contos de fadas originais de que eles falam estão nessas edições que eu te mostrei para vocês. Então, isso que eu mostrei aqui são os contos de fadas originais. Então, vocês podem comprar a da Wish para ter um panorama de vários autores, ou vocês vão diretamente na fonte autoral dessas traduções, que são traduções de fato, não são adaptações, né, nem recontos, são traduções
tirando o Pássaro Azul, tá? Aquelas que eu mostrei para vocês aqui, são adaptações. O meu Pássaro Azul da Amazon é tradução, assim como o dos Green, assim como o do Perrault e do Andersen. E o Companhia de Bela. E o Bela e a Fera. Bom, e agora, para encerrar a fala com essas coisas maravilhosas, eu tenho aqui, falando de Brasil, eu acho que os nossos fundadores, eu só não estou agora em mãos com o livro Histórias Maravilhosas, do Osório Duque Estrada, que é um dos autores do nosso hino nacional e que também fez uma coletânea de contos de fadas, bem no comecinho do século XX aqui no Brasil. Inclusive contos da Madame Donois, que estão bem curtinhos. Contos que têm, sei lá, 60 páginas estão em 3. Mas, como diz, como fala, tem uma frase maravilhosa sobre isso. Enfim, eu não vou lembrar. Mas é aquilo que a gente mencionou, não tem hierarquia entre uma coisa e outra. Se aquele conto foi contado de certa forma, sei lá, em performance, em contação, naquele exato momento, ele é uma experiência única e é apreciado como tal. Né? Não tem que pensar, só tem 3 pagininhas, é pior. Não, não é isso. Aliás, deixa eu fazer outro desabafo. Essa coisa que muita gente fala, contos de fadas originais. Gente, muito cuidado com isso. Porque, na verdade, o conto de fadas, os temas do conto de fadas pertencem ao mundo. São experiências humanas encapsuladas em livro. Né? Quando a gente fala em original, talvez o que queiram dizer é essa história da primeira vez em que esteve publicada em papel. Né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso que querem dizer com Contos de Fadas original. Tal como foi estabelecida pelo seu primeiro escritor, redator. Né? Enfim, deve ser meio que isso, eu acho. Então, além do Osório Duque Estrada, que não está aqui, tem esse livrinho, uma gracinha, deixa eu ver, 1958, Contos do País das Fadas, por Godinho da Fonseca. Está bem já acabadinho, é de uma coleção. Deixa eu abrir aqui. Bem antiguinho também. E aqui é a seção raridades que eu nunca mostrei para ninguém. Mais um é o quê? O Reino das Maravilhas. Esse de que ano é? 1960 também. Contos de Gênios e de Fadas, do Godinho da Fonseca. Uma gracinha da mesma coleção. Essa daqui muita gente conhece e faz até piada. As Histórias do Arco da Velha, que também foi uma das nossas primeiras coletâneas de contos de fadas, 1960, 59. Histórias do Arco da Velha, por Viriato Padilha. Também tem muitos contos de fadas aqui, que são adaptações desses contos que a gente mencionou, bem famosos. E aí vem uma tríade que muita gente gosta, que foi republicada não tão recentemente assim, mas recentemente, As Histórias da Baratinha, do Figueiredo Pimentel, esse é capa dura. Deixa eu ver que ano é. Essa daqui é... legal, não tem. Enfim, da Garnier, a mesma da do Andersen, Histórias da Baratinha, Contos da Carochinha, do Figueiredo Pimentel também, mas são todos os anos 50, tá? Do século XX. É de 92. Essa coleção é de 92, essa republicação. E Histórias da Avozinha. Então tem a Baratinha... Oi? Essa eu não conhecia. Então tem a Baratinha, a Carochinha e a Avozinha. que foram republicadas recentemente eu digo, anos 90, pela Garnier. Também tem muitas histórias de contos de fadas aqui, nessa coleção aqui que eu mostrei. Bom, eu acho que o que eu tinha para mostrar e contar era basicamente isso, em termos de livros. Agora, se alguém tiver alguma pergunta sobre eles e tal, porque eu sei que eu falo demais e às vezes eu falo rápido. Então, Juliana, me perdoa. Foi uma delícia até agora. Eu acho que o pessoal tem um monte de perguntas, um monte de coisa ainda para conversar. Mas enquanto eles vão aí se aquecendo para escrever, né? Primeiro eu queria agradecer esse passeio, né? Um aulão. E uma pergunta, né?
Eu tenho pensado nos últimos tempos, como eu disse, porque estava aqui no início, né? O meu Insta antes era moto, comida e leitura. E aí eu passei a indicar livros, né? E ao indicar esses livros, eu passei a ter uma certa preocupação, que seria o quanto poderia ser formativo, né? Não fosse só informativo. Olha esse livro, olha aquilo outro. Mas de que forma aquilo pudesse contribuir, né, com que as pessoas que acessassem, né, pudessem salvar essas listas e depois correr atrás. E aí, diante disso, pensando nesse caráter formativo, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei qual é a resposta, mas eu acho que é uma provocação legal, né, para a gente que está ouvindo aqui. Qual seria, então, a diferença entre contos de fadas e os contos maravilhosos? Qual que é a linha, né, que torna esses textos, que eles perambulam numa época muito próxima? E aí? Juliana do céu. Ai, ai, ai. Olha, isso é um campo minado, né? A teoria do conto de fadas é... existe um embate. Não posso deixar de falar isso. Um embate entre uma linha mais oralista, que é essa mais romântica, né, e mais voltada à cultura popular, e existe uma linha mais textualista, da história do livro, da narratologia, da tipografia, da história da tipografia, enfim. Essas duas linhas estão em constante atrito, digamos assim, com querelas, brigas recentes. Tem pesquisador publicando uma coisa e outro publicando outro para refutar completamente o que o outro disse. Mais bafo, né? Mais bafo. Ele está nesse patamar. Essa linha textualista da história do livro é mais norte-americana, né, digamos assim, e francesa. E existe uma outra linha mais, enfim, germânica, e aí a gente pode incluir mais brasileira também, que é mais oralista. A Nelly tenta dar uma resposta, Nelly Novaes Coelho, para essa pergunta. Que, bom, é uma resposta que ajuda, que é o quê? O conto de fadas... vamos começar por exemplos, que eu acho que é melhor. Pensem de um lado, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Branca de Neve, de um lado. Pensem de outro lado, O Gato de Botas, Aladim, né, Ali Babá, e deixa eu pensar em outro, As Fadas, o conto As Fadas do Charles Perrault. E aí a gente entra numa grande polêmica. O conto As Fadas não é um conto de fadas? Segundo essa linha de pensamento da Nelly, não. Então, primeira coisa, nesse primeiro bloco que a gente mencionou, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida e Branca de Neve, todos eles têm um ponto em comum. A felicidade, aparentemente, depende de uma união matrimonial. Então, o desfecho da história é um casamento. Não é? O clímax, enfim, todo o enredo da história, a trama vai se desfiando, as tramas vão se novelando para chegar num final que é um final de matrimônio. Então, né, esse é o final feliz. Então, trata de uma questão existencial, né, uma felicidade essencial, digamos assim. Desse outro lado, do Gato de Botas, do conto As Fadas e do conto do Ali Babá, por exemplo, e a tradição oriental em geral, tratam de questões que não são nenhum deles termina em casamento, não se trata de uma busca pela essência do amor, né? E sim por uma questão de realização social, não é? É uma questão social. Então, o Gato de Botas ajuda o Marquês de Carabás a sair da sua condição de marquês e virar príncipe, né? E virar o futuro rei. Robin Hood, por exemplo, também uma história nesse livro, nessa mesma seara. Então, a Nelly vai se separar nessas duas vertentes. De um lado, esses contos de questão existencial que terminam em matrimônio seriam os contos de fadas, e de outro lado,
esses contos de questão social, de ascensão social e de busca, enfim, brigas sociais, que seria um conto maravilhoso, que existe o elemento mágico, que tem fada, pode ter fada sim, mas não envolve essa jornada da existência humana, digamos assim. Só que aí a gente entra nas veredas, né, de outras, em outras veredas, que é o seguinte, o Mário de Andrade, que eu adoro essa frase porque ela vai me ajudar muito, ele diz assim, se o autor chamou seu conto de conto, então aquilo é um conto. Ah, o que é o conto? Se eu que sou o autor falei que aquilo é um conto, então aquilo é um conto. Você está me entendendo? E pensando nessa frase, que eu acho muito legal, eu penso o seguinte, se a Madame de Noir chamou aquilo que ela escrevia de conto de fadas, eu tendo a acreditar que o modelo de história que ela fundou é um conto de fadas. E tudo que não é parecido com aquilo, ou não tão vinculado àquele movimento, pode não necessariamente ser categorizado como conto de fadas, né? Então, aí as pessoas perguntam, tá, mas ela cunhou o termo, então antes disso, nenhuma história com maravilhoso e tal pode ser chamada de conto de fadas. Não. É porque o conto de fadas virou um termo guarda-chuva, não é? Que vai cobrir todo tipo de história que envolve magia, né? Que envolve bruxa, que envolve fada ou não, que envolve encantamento, que envolve, né, enfim, uma série de coisas. Mas aí eu vou dizer a minha resposta, a minha simplória resposta daquilo que eu acho, né, a Ana falou uma coisa importante. Conto de fadas tem toda uma estrutura, uma atmosfera. Isso é mega importante para falar de conto de fadas. Quando se fala em conto de fadas, a gente automaticamente abre um horizonte de expectativas. Então, o conto de fadas, na cabeça das pessoas, tem Era uma Vez, tem príncipe, tem princesa, tem castelo, tem final feliz, tem casamento, geralmente. Então, conto de fadas, no imaginário popular, é isso. E quem fez isso parecer isso? Perrault. Ele foi quem colocou essa pedra no conto de fadas. Ele quem estabeleceu esse horizonte de expectativas. Né? Do Era uma Vez, da princesa, do casamento, da jornada, dos quests, das fadas e das bruxas. Eu acho que é a coletânea do Perrault quem ditou esse modelo de conto de fadas que todo mundo conhece hoje. Né? À toa que, assim, na minha singela opinião, é o livro são as histórias mais conhecidas do mundo, pelo menos no Ocidente, não é? E que fazem sucesso em qualquer arte, né? No cinema, na dança, no balé, na sinfonia, na escultura, na pintura. O conto de fadas transita por todas as artes com muito sucesso, sempre. Então, minha singela resposta é, para mim, conto maravilhoso é o termo guarda-chuva. Então, Mil e Uma Noites, Kalila e Dímina, o Panchatantra. Ai, adoro. Toda essa tradição, não só ocidental e tudo, as fábulas de Esopo, as fábulas do La Fontaine, as fábulas do Racine, sei lá, de todo mundo, conto maravilhoso. A Karen vai chamar de conto de magia, né? A Karen Volobuev. Mas o que envolve o maravilhoso, o sobrenatural, para mim é conto maravilhoso. E o conto de fadas, quando eu penso no meu trabalho, na minha tese, eu penso no modelo francês, no modelo estabelecido, mas sem distinguir entre popular e literário, digamos assim. O conto de fadas é esse modelo de conto que os franceses estabeleceram. Né? Entendeu? Para mim é basicamente isso. E as outras coisas eu chamo de conto maravilhoso. Ou conto, enfim, olha, é um problema. Mas conto de fadas, para mim, é isso que foi estabelecido primordialmente pelos franceses. Não é só o que eles escreveram, mas é tudo aquilo que faz lembrar esse horizonte de expectativas estabelecido pelos franceses. É isso. Primeiro, só queria dizer uma coisa, Divô. Que absurdo. Meu Deus, que aula. Mas aí, antes de fazer a minha segunda perguntinha, porque eu vim cheia de perguntas, gente. Vocês não estão fazendo aqui, eu estou aproveitando. A Lajolo é minha orientadora. E ela conta uma história que tinha um professor
né, de literatura, teoria literária, que entra numa sala de aula na universidade. E na hora que ele entra no quadro, tem um gigante, daqueles cálculos matemáticos com X, Y e Z, e aquela coisa toda, né? E aí, entre os alunos, ele não apagou o quadro, e ele diz assim, bem, a aula hoje é a seguinte, este é um poema, e eu gostaria que vocês analisassem, né? Com base em tudo que a gente viu até agora, parará, parará. E os estudantes ali começaram a fazer as suas leituras, suas hipóteses e tal. E ao final, né, que conclusão se chega esse professor, que literatura é aquilo que se chama de literatura, né? Então, quando a gente pensa no universo dos conceitos, eles nos ajudam. E assim, e é engraçado, né, que é um tanto contraditório. Por um lado, eu bato tanto na tecla da importância do conceito, e por outro lado, eu acho que ele existe para ser subvertido também. Né? Quando a gente pensa em livro, hoje, o que é livro, né? Pensando na questão da própria materialidade. Mas isso aí é um outro assunto. Então, tudo para dizer que essas questões, né, que essa provocação que eu trouxe para você, para a gente diferenciar, porque muitas vezes a gente chama de tudo de conto de fadas. Uhum. Mas, por que não? Né? Então, assim, Exatamente. eu preciso conhecer para dizer por que não. Né? E não simplesmente dizer sem nenhum conhecimento. Tanto que se a Joana estiver aí, eu já fiz um convite para ela, e agora que tem muita gente, eu vou reforçar, porque aí assim dá mais pressão, né? Eu convidei a Jo para a gente fazer uma conversa a respeito de experiência. Porque as pessoas falam muito experiência, experiência leitora, porque... Mas assim, o que é experiência? Muitas vezes a leitura que fortalece essas discussões, quando elas existem, porque muitas vezes vem de um senso comum, está ligado ao Larosse, ao Dio, que são incríveis, lindíssimos livros. Só a pontinha do iceberg, como diz ela, né? Então a gente tem toda uma galera. Então eu já intimei, falei assim, Jô, quando você puder, por favor, venha contar tudo isso pra gente. Então, assim, não sei se haverá algum dia outra live, né? Quem sabe? Mas se tiver, vai ser nessa mesma pegada do Paulinho, aulão, assim, chamar a gente para dar Ai, meu Deus. banho. E vai ser, olha, e a Joana é seráfica, né? Gente, A discussão tá num nível né? seráfico mesmo. E aí eu tenho mais uma pergunta. E aí todo mundo pressão. É o seguinte, eu até anotei aqui, Paulinho, falei assim, se o pessoal me der um espacinho, eu vou perguntar. No ano de 1968, se eu não estiver enganada, o Antônio Cândido fez uma conferência num evento, né, sobre os direitos humanos, e ele falou sobre o direito à literatura. E logo depois isso tornou-se um ensaio, né, publicado em 1970, no livro Vários Escritos, desculpa. E ao falar do direito à literatura, ele diz algumas coisas. Então eu listei algumas aqui para ler, e aí vem a pergunta ao final. Ele diz mais ou menos assim: primeiro, que nenhum ser humano sequer é capaz de ficar 24 horas sem momentos de entrega ao universo da fabulação. Ele diz, abre aspas, que é uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito, né? Porque está falando ali da literatura como sonho acordado da civilização, como um bem incompreensível, essencial, que está na mesma categoria do alimento, da casa, da roupa. E aí ele diz assim, a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Depois, ele vai dizendo, então, né, e aí isso é tão atualíssimo, a gente pensando agora, que a literatura não corrompe nem edifica, mas humaniza ao trazer livremente em si o que denominamos bem e mal. E aí, a última coisinha, eu venho com a pergunta, porque eu amo Antônio Cândido, né, gente? Então, desculpa aí. Mas ele diz assim, abre aspas, a literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade. Porque pelo fato de dar formas aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Fecha aspas. Então, diante disso, né, nesse texto que Antônio Cândido fala do quanto a literatura é essencial para a nossa existência, né? Como no primeiro ponto que eu destaco ali, ele diz que ninguém fica mais de 24 horas
né, sem fabular, sem viver esse universo, né? Uh, e, e pensando hoje no dia do livro, né? E a gente sabe que a democratização do livro não é uma realidade, o acesso ao livro de qualidade, que a gente tem programas de desgoverno, né? Que oferecem ali uma literatura, se é que podemos chamar assim, né? Algo extremamente, nossa, aquém de toda a produção linda e maravilhosa que a gente tem, que não garante esse direito, tudo muito, muito plasmado, tudo aquela coisa, né, pasteurizada. E a gente sabe que muitas pessoas elas ficam um tanto assim quando a gente pensa nos contos de fadas, né? Principalmente porque fala, nossa, mas cortou o pé não sei de quem, mas não sei, em tal história aconteceu, que horror, que terror. Então, se começa a ver essa questão, muitas vezes, intensa, né? Ali, visceral, sendo colocada no texto, né? Que, como Antônio Cândido, né? Pode ser oral, pode ser uma releitura, e por aí vai, né? E todas essas possibilidades da música, tudo isso, como isso nos alimenta. E aí, a minha pergunta, depois de tanta coisa, né? Era assim, o quanto, na sua opinião, é uma pergunta totalmente pessoal, o quanto você acha que os contos de fadas eles vêm ao encontro, né, dessa necessidade que o Antônio Cândido coloca ali como direito? E aí, complementando essa pergunta, o quanto que isso chega realmente às pessoas hoje? Porque, como você disse, a gente vai no shopping, o que mais tem livros ditos do conto de fada, mas tem 10 páginas, né? E nem chega a ser uma adaptação apenas, é um resumo, né? Uhum. E nem sei do que é. A gente já está tendo um processo assim de que nome dá isso. Mas aí a minha pergunta para você, qual é essa contribuição e de que forma o acesso hoje a essa possibilidade, né, de, como diz ele, da gente se atravessar, organizar os nossos sentimentos, libertar do caos e, portanto, nos humanizar, é tão importante. É isso. Não sei se ficou muito confuso, né? Porque eu... Não, tem alguns pontos que eu acho muito polêmicos. Primeiro, eu acho que não é só... Você me falou desse horror, às vezes, como de fadas causa. Tirando toda essa ideia que o pessoal tem, né, às vezes vinculados a uma religiosidade mais exacerbada, de associar o conto de fadas, né, enfim, ao demônio e ao que não deve ser lido, e esse tipo de coisa. Existe um lado que não dá para deixar de mencionar. Eu acho que a gente não é ingênuo para poder negar. O conto de fadas traz consigo também, o conto de fadas clássico, um lado muito inoportuno, que é o da perpetuação de estereótipos, que é o da valorização eu ia falar da hierarquia, mas não é exatamente essa palavra. O que eu quero dizer o príncipe, se ele começa pobre, no final ele vai descobrir que ele é filho de um rei também. Então são contos de mera restituição, às vezes, digamos assim, né? Não são necessariamente contos de ascensão social. A hierarquia permanece do jeito que está, né? Não dá para fazer muita mudança ali. Isso e outras coisas que também fazem o Marx faz essa crítica ao conto de fadas nesse sentido. Existe um lado perverso também, né, que já vem sendo discutido, as pessoas estão fazendo releituras, enfim, né, o conto de fadas e tal. Existe esse lado, que é um lado, às vezes, um pouquinho, não seria nem humanizador nesse sentido, e mais excludente, né, em termos de representatividade, principalmente. Então, a gente não pode deixar essa crítica passar, porque, de fato, existe isso, é fatal. No início, assim que você começou a ler o trecho do Antônio Cândido, eu lembrei de uma frase, que é aquela frase que abre o filme da Maria e João, né, aquele filme de terror sobre João e Maria.
que ela diz assim: a história da menina com a capa vermelha. Eu não sei se eu li, eu não sei se me contaram, mas o que eu sei é que parece que ela sempre esteve ali na minha memória, comigo, né? Isso responde parte da questão, que é o quê? O conto de fadas, ele é um repositório de experiências humanas, né? Tanto que eu acho que num texto justamente da Lajoli e da Zilberman, elas vão dizer que essas histórias, e a literatura infantil em geral, no caso, vai preenchendo lacunas de experiência, né? De experiências humanas que o leitor infante ainda não tem, né? E por emulação, por comparação, por analogia, né? Ele vai conseguindo apreender um pouco melhor o mundo em que vive, vai reconhecendo detalhes da cultura que o cerca, né, dos costumes, vai saber que decisões sensatas levam a bons resultados, não é? Que, enfim, todo esse tirando a coisa moralizante, tá? Não estou falando da moral das histórias, estou falando realmente no sentido de propor uma, uma, uma visão de mundo ainda que virtual, que é muito positiva nesse sentido, né? Do esforço, enfim, da sensatez e da condena, da crítica aos vícios ruins e do elogio às virtudes boas. E quando eu digo virtudes boas, eu digo virtudes como a sensatez, a persistência, né? E não essas outras virtudes, né? A pele clara, o cabelo loiro e os olhos azuis. Não é isso. É esse outro tipo de virtude que eu estou querendo dizer. Então, nesse sentido, o conto de fadas, eu acho que ele permanece vivo, né, na memória das pessoas e consumido por todas as artes e de todos os lados, justamente por esse potencial de, digamos assim, de um encantamento que é o encantamento supridor de experiências. Um exemplar, existe exemplário? Não sei. Enfim, um exemplarium, vou dizer assim, vou falar, se não existe, fale em latim que fica mais bonito. Um exemplarium de experiências que vão agregando valores legais a gente. E a segunda coisa que me irrita muito em termos de literatura infantil, que eu acho que tem muito a ver com o que o Antônio Cândido está falando. Às vezes, é que não tem nenhuma edição aqui completamente cara e voltada ao público infantil. Essas todas que eu mostrei é mesmo meio que para né, quem geralmente compra é jovem leitor e tal. Mas imagine, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, não levem a cabo exatamente tudo que eu estou falando. Eu sou um réis mortal. Aquele livro Cântico dos Cânticos, da Kozak. Do César agora. Muito, lindo, né? César. Muito se fala sobre ele, muita pesquisa se faz sobre ele, sobre a criança e o conto e os cânticos dos cânticos, da Angela Lago e tal. Agora, a pergunta que fica é: que criança que lê isso? Que criança tem acesso a esse livro? De que criança estamos falando, afinal? Né? Porque não é exatamente, eu acho que nem, vou chutar baixo, nem 20%, nem 15% das crianças do Brasil passam perto de ter esse livro em casa. E de ter condições de adquirir um certo tipo de literatura infantil que essa que é premiada nas feiras internacionais, essa que vai para os catálogos, essa que tal, que são livros caríssimos, né? São livros muito caros, com materiais de excelente qualidade, claro, ilustrações de excelente qualidade por grandes ilustradores, grandes autores, mas que são livros que, doa a quem doer, não chegam a esse público virtual de que muita teoria sobre esse tipo de conto, sobre esse tipo de publicação, quer fazer em relação às crianças. Não chega. Entendeu? Eu, na minha infância, nunca que eu teria condição de ter qualquer livro desses. E fora olha que eu nunca... da meditação, né? Porque exatamente. É um livro, assim, simples. Primeiro você tem toda a questão de um repertório ali cultural, né? Para esse diálogo que tem o texto, que é um livro de imagem, que posso ler de trás para frente, de frente para trás.
que eu tenho ali toda uma questão né, desse metatexto, dessa coisa que vai sendo construída, e aí nosso horário já deu, assim, então não vamos entrar nisso, mas acho que fica no radar para um outro momento, né? Quem sabe o Paulo não volta aqui para a gente conversar sobre isso, ou quem vira e puxa esse gancho, a gente pensar nessa constituição do sistema literário, né? Então, Justamente. eu tenho o autor, eu tenho a obra, mas e esse público? Como que isso roda? Será que chega? Porque nós até tivemos programas de governo que contemplavam livros maravilhosos. Mas exatamente. Eu acho que o primeiro do Anderson que eu tive foi da biblioteca da escola. E aí? Né? E fora o mediação, como a Alexandra pontuou aí também, que como dar conta disso, né? É um problema. Então, essa pergunta que você me faz, pensando em conto de fadas, eu amplio para essa, né, para essa discussão em geral da literatura infantil, porque, assim, só resumindo esse tema, isso tem muito a ver com as políticas públicas, não é? Como a Juliana acabou de falar. Houve momentos em que foram escolhidos para as bibliotecas escolares excelentes livros, e quando a gente diz excelentes em todos os aspectos, e também para aquele programa de ler e escrever. Teve eu nem lembro mais o ano, mas acho que foi 2013. Eu estava numa escola pública, fazendo parte de um projeto do governo chamado Residência Educacional, e naquele ano tinham dado para as crianças, cada uma delas recebeu o livro do Anderson de capa dura, aquele da Paulinas, da Nelly. Eu não tinha em casa aquele livro. Eu falei assim, caramba, investiram pesado aqui, hein? Um negócio caro pra caramba, um negócio é R$90, se não me engano, para comprar. Então, políticas públicas, a mediação eficaz, porque assim, a gente sabe que a formação das licenciaturas Brasil afora, não só rede particular, coitados da rede particular, as públicas, eu posso falar por mim, pela minha licenciatura, que foi linda, foi maravilhosa. Enfim, existe um déficit na formação, no sentido de que, às vezes, os professores das licenciaturas nas universidades estão muito longe da realidade das escolas, né, que é uma crítica que eu acho que todo aluno de licenciatura faz, quando vai tentar aprender da aula, tipo, não é aquilo que ainda mais quando a gente é de escola pública, quando a gente é formado em escola pública e vai para uma licenciatura e começa a ver certas coisas, a gente sabe que, ai meu Deus, não é bem assim não. Então, política pública, formação, mediação eficaz, eu acho que a humanização proposta pelo Conto de Fadas e essas publicações em termos de realmente material e de livros, para chegar até essa criança, que é essa criança média, brasileira média, que é muito diferente dessa criança que os pais vão conseguir comprar um Cântico dos Cânticos, por exemplo, para ele ler em casa, ainda é uma apesar, enfim, de todos os avanços que tivemos, eu acho que muito há o que ser feito em termos de inserção desse público nesse rol de apreciação, enfim, como eu posso dizer, a literatura leva a gente à fruição da arte literária. Ainda é um caminho muito longo para isso, e pessoas como você, nas suas formações de professores, que eu sei disso, você faz isso com maestria, você vai lá dar formação para os professores, né, sobre justamente mediação de literatura, sobre ensino de literatura na escola. Isso é como dizem, né, uma Madre Teresa conseguiu fazer o que fez. Imagina se tivesse mais do que tivesse, né? Então, uma Juliana Pádua, uma Goimar Dantas, pessoas que trabalham justamente com isso, são preciosidades para ajudar a levar a cabo, eu acho que essas reflexões que o Antônio Cândido colocou de uma forma tão, né, enfim, primordial nos anos 60, mas que, né, de lá para cá as coisas melhoraram, claro que melhoraram, porque houve, né, o movimento de pessoas para isso, mas é um tema espinhoso.
Paulinha, aqui a gente teve vários comentários enquanto você falava, né? Ali contribuindo, reafirmando. Então, a Alexandra traz que viajou o país inteiro ali com as contações de história, com o trabalho lindo que ela faz, que encontrou caixas fechadas. Eu acho que a Malu também disse isso. Eu, na minha experiência também, já cheguei em cidade para trabalhar o livro ilustrado com livros maravilhosos que haviam chegado, né? E eles, esse livro é muito rápido para ser lido, né? E aí muita gente fala a importância da formação de professores. A Malu também pontua, né, que no curso que ela fez de fono teve mais literatura que no curso de pedagogia. A gente sabe que um curso de letras no Brasil é um número desse tamanhozinho de universidades que tem curso de literatura infantil, né, que consegue fazer um passeio histórico. E quando chega, ainda não chega na contemporaneidade. Então os livros que a gente tem aí hoje, eles às vezes não são tocados. Eu acho que a gente poderia falar mil coisas. Essa conversa está maravilhosa. E eu agradeço muito quem conseguiu ficar até agora num feriadão, né? A gente está 1h30 aqui. Agradeço. Não vou embora, tem sorteio, tá? Agradeço muito, Paulo, a sua disposição, a maneira como você conduziu essa fala, que encantou a gente. Não tinha dúvidas que seria sensacional, né? Mas assim, superou e muito, né? Foi legal. Espero que também fique gravado, como algumas pessoas pontuaram aí. Também estou torcendo que isso dê certo, porque eu também quero anotar um monte de coisa. Algumas eu ainda fui anotando aqui, as outras não, vai dar certo, eu vou conseguir. Então eu agradeço mais uma vez. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade que você volte. Não sei, pessoal, se haverá um segundo dia com uma outra live, com o Paulo ou com outras pessoas. Porque eu nem sei fazer isso direito, é a primeira, né? Mas quando topou aí, eu acho que o Paulo talvez possa voltar, e a Fabi, um monte de gente aí que eu vi, Suzana, tanta gente incrível que está aqui presente, né? Queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer a sua disponibilidade, esse aulão que a gente teve. Te dou a palavra e para você agradecer e me dizer quantos livros sortearemos. Tá? E aí bom. Vai para os preparativos, os finalmente. Olha só, agora é 20h28 aqui no meu horário que eu estou vendo. Todas as pessoas que estão aqui presentes, que mandarem uma mensagem lá no inbox da Juliana com o e-mail, eu vou mandar para todas, tá? Então, vamos ganhar todo mundo, galera! Nesse exato momento, estamos em 29. Então, se a gente tiver... então, em 10 minutos, até 20h40, todas as pessoas que escreverem o seu e-mail aí no inbox da Juliana, eu vou mandar pro e-mail o Pássaro Azul, de presente, e um que já é grátis, que é a Princesa Coroada pelas Fadas, que está lá no site da Florear Livros, tá bom? Mas só até 20h40, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então tá? Até 40... Vamos lá. E é só quem estava aqui. Quem vai assistir depois não adianta, viu, Juliana? Não adianta. Só quem estava aqui agora. Vou até printar aqui, ó. Galerinha, vou subir aqui. Quem estava aqui, pra gente confirmando. Peraí. Nossa Senhora. Minha patinha tá batendo. Isso, mais um pouquinho. Para ser justo com todo mundo, né? Peraí. E aí, agradecendo aí enquanto eu vou printando aqui, ó. Foi? Então tá bom. Gente, obrigado. Ana, eu amei essa conversa. Primeiro, que falar de contos de fadas é uma coisa que me encanta demais. A gente foi acompanhado aqui por gente que com certeza tem muito mais coisa para falar sobre contos de fadas. Professores também aqui, formadores, editores, autores, né? Não dá nem para mencionar todo mundo aqui que esteve participando tem experiências magníficas, com certeza, às vezes... Nossa, se você for fazer uma rede lives, minha filha vai ter convidado para mais de metro. Então, eu agradeço demais, foi uma delícia mesmo, esse papo. Hoje ficou lá no YouTube, Teoria das Fadas, a contação muito bonita que fizeram da Pequena Sereia do Andersen, do texto original, integral. E amanhã tem a live também lá com a Maria Zilda, minha orientadora, que foi orientadora da Ju, não foi? No mestrado, sobre
a pesquisa em literatura infantil na universidade. Então, quem ainda não conhece o canal, eu convido para curtir, não, para se inscrever. Eu ainda tenho que adquirir a fala youtuber. Para se inscrever, ativar o sininho e não perder. Algumas pessoas estão aqui, inclusive eu já sondei para fazer entrevistas lá também, e vão estar, se Deus quiser, que eu queria fazer mais, mas só dá para fazer realmente aos sábados, porque é osso, a Juliana sabe bem, é complicado. E, enfim, muito obrigado. Foi maravilhoso demais, assim. Eu amei. Me senti leve. Eu sei que eu falo rápido, mas me perdoem. Mas, assim, demais. Adorei, Juliana. E ainda assim, é uma relação de amor e ódio. Porque a gente ama aquela poste, mas odeia que tem que gastar dinheiro de onde não tem. Vou fazer o quê? Eu que agradeço. Vou fazer um geralzão aqui de quem eu vi. Alguns já saíram, né? Porque a gente já tá tardão. Luara, Tânia, Josiane. Eu esqueci o nome da coleguinha do Isso Tem História, lá do norte do Brasil, a Ana Paula, a galera da Badaia Livraria, a Dida, a Mari, Malu, a Joana, a Cássia, a Patrícia Beraldo, a Alexandra, a Regina, marido, se não apanhava, mãe, Fabiana Brando, Suzana Ventura, Jana, Adriana, Cleide, IG Encontros e Leituras, Niceia, Iderli, Aline Magalhães, Tatiana Costa, Paulo, muito obrigada, foi lindo, estou muito grata e se haverá outras, não sei, mas começamos com chave de ouro, foi sensacional. Queremos que haja, Juliana, queremos que haja. Vamos ver. Acho que é possível, né? Tem muita gente boa para falar aí. E é isso, gente. A gente termina a nossa baladinha de aniversário do Anderson com esse gato aí na tela, né? Canto altos Deixa eu ver, meu gato está passando por aqui por E é isso. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Como diz o povo que é super charmoso, gratiluz. Gratiluz. Foi lindo. Beijo para vocês. E beijo, obrigado. Tem mais 8 minutinhos só. E-mailzinho para mim. Quer dizer, o seu e-mail no meu inbox. Beijo para vocês. Valeu, Paulo. Tchau, obrigado. Até mais. Boa noite. Esperando o pessoal fazendo tchau, tchau, tchau. Eu acho que depois vai aparecer a opção para você aí para manter, viu, Juliana? Vai aparecer 2 opções. Manter ou descartar. Ai, Jesus. Mas eu aperto o vizinho, certo? Então tá bom. Simbora, gente. Vamos tomar um vinho. Todo mundo aqui ainda. Acho que o pessoal quer te ouvir mais, Paulinha. Não. Eu tô com medo de sair e dar algum problema. Então vou esperar você fechar, tá bom? Eu tô esperando dar uma esvaziada pra gente sair. Tchau. Ninguém pode. Tchau, Cleide, Adriana. A Adriana é uma linda, sabia? A Adriana Reis, ela estuda o Basile, Conto dos Contos, da Unesp. A Aline Magalhães. A Suzana começa de novo. Começa de novo. Nós vamos fazer fila na Lu, então, um dia. Nós vamos fazer com vinhozinho e aí a gente faz um sarau. Até vai 4 horas, né? Então a gente vai fazer uma rave. Delícia. A rave literária. A turma do BNDES. Vou pedir crédito pro governo para comprar todos esses livros, gente. Então, gente, eu vou encerrando aqui, beleza? Tem gente entrando. Vou encerrar. No xizinho, né? 1, 2, 3 e beijo para todos.